Bem-vindo a mais uma aula do curso Descomplicando a Reforma Protestante. Hoje vamos dar seguimento ao estudo dos 5 princípios básicos da Reforma Protestante, também conhecidos como as 5 solas. Hoje vamos falar sobre solos Christus, ou seja, somente Cristo. Esse princípio defende a ideia que somente através de Jesus Cristo os homens e mulheres podem ser salvos. Nós vemos no texto bíblico de Atos, capítulo 4, versículo 12, o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Cristo pode trazer salvação aos homens e mulheres. Isso por quê? Porque todos os homens e mulheres são incapazes de satisfazer 2 condições necessárias para a salvação. A primeira condição diz respeito à satisfação da justiça divina através da obediência da lei. Por mais que uma pessoa se esforce, ela é incapaz de cumprir toda a lei de Deus. O segundo princípio, a segunda condição necessária para a salvação é o pagamento pelos nossos pecados. Nenhum homem, nenhuma mulher é capaz de satisfazer essas 2 condições. Somente Cristo foi capaz de satisfazer essas condições. Nós vemos lá no texto de Romanos, capítulo 5, versículo 19, o seguinte: por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Também lemos em Romanos 5, versículo 10, nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. A centralidade de Cristo é um dos fundamentos mais importantes da Reforma Protestante. Solos Christus foi justamente defendida para combater a cristologia deturpada da Igreja Católica. Solos Christus ao invés dos sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Segundo a Igreja Católica, existem 7 sacramentos. São eles: o batismo, a crisma, a eucaristia, a penitência ou confissão de pecados, a ordem, o ministério de diaconato é um exemplo. Também temos o sacramento do matrimônio e o sacramento da extrema-unção. Esses 7 ritos, segundo a Igreja Católica, atribuem graça ao fiel. Além disso, eles são necessários para a salvação, para o perdão de pecados, para que uma pessoa seja adotada como um filho de Deus, para que essa pessoa também tenha condições de estar em conformidade com Jesus Cristo. E também esses 7 sacramentos revelam que uma pessoa, então, pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. O problema é que a palavra de Deus não nos ensina que a salvação é através das obras. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nós vemos: porque vocês são salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Portanto, solos Christus vem de encontro com um dos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Solos Christus e a doutrina católica da mediação. O catolicismo romano
também defende a ideia de que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Também eles dizem que nenhuma outra pessoa tem autoridade e méritos diante de Deus para ocupar tal posição. Porém, a doutrina católica da mediação ensina também que existem outros mediadores que são subalternos e dependentes de Cristo. Entre todos esses mediadores subalternos e dependentes de Cristo, a mais digna é a Virgem Maria, pois eles defendem a ideia de que ela, por ser a mãe de Jesus Cristo, possui tal posição. Para isso, eles usam o texto de João, capítulo 2, dos versículos de 1 a 11, onde nós encontramos a narrativa das bodas de Caná. Eles dizem que o milagre de Jesus realizado naquele casamento, a transformação da água em vinho, só foi possível porque Maria fez a mediação, fez o pedido, intercedeu junto a Jesus para que o milagre fosse realizado. O problema é que nós não encontramos em toda a Escritura nenhuma passagem bíblica que fale sobre mediadores subalternos e dependentes de Cristo. Quando nós estudamos com mais precisão a narrativa do primeiro milagre de Jesus, nós percebemos que o próprio Jesus responde ao pedido da sua mãe dizendo que ele ainda não tinha começado o seu ministério público, mas que ele iria fazer isso dentro da vontade do seu pai. De forma alguma, ele foi mal educado, mas ele quis deixar bem claro que o milagre seria realizado não porque Maria pediu, mas porque essa era a vontade de Deus. Nós também podemos aprender com essa narrativa das bodas de Caná que todos os nossos pedidos devem ser levados diretamente a Jesus Cristo. Esse é o exemplo de Maria. Ela pediu que Jesus Cristo realizasse um milagre. Nós vemos também na palavra de Deus o texto de 2 Timóteo, de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. E nesse texto nós vemos o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Solos Christus e a doutrina católica a respeito da missa e da Eucaristia. O catolicismo romano ensina que Jesus Cristo instituiu a missa quando ele celebrou a última ceia com os seus discípulos. Eles acreditam que a cada celebração de uma missa, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo é novamente repetido. E o clímax da missa é justamente a consagração da hóstia e do vinho. A doutrina católica ensina então a transubstanciação dos elementos, onde, naquele momento, através do ato do sacerdote católico, a hóstia se torna verdadeiramente no corpo de Cristo e o vinho se transforma no verdadeiro sangue de Cristo. A Bíblia não ensina a doutrina da transubstanciação. O pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Na verdade, o corpo
e o sangue de Cristo são representados nesses dois elementos, no pão e no vinho. Jesus Cristo muitas vezes usou figuras de linguagem para ensinar sobre verdades espirituais. E na ceia nós encontramos o pão e o vinho como sendo símbolos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Nós vemos em Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O sacrifício de Cristo foi feito uma única vez e ele não pode ser repetido. Concluindo, reafirmamos que a salvação é realizada unicamente através da obra mediadora de Jesus Cristo. Através da sua vida perfeita, sem pecados, e através da sua morte na cruz do Calvário, Jesus Cristo é suficiente para justificar e reconciliar todos os homens com Deus. Nós vemos em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Bom, assim nós encerramos a nossa aula sobre solos Cristos, e na próxima aula nós veremos a última sola, Soli Deo Gloria. Até lá!